Olá pessoal, boa noite. Por aqui, professor Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer mais uma live, conversar um pouquinho nesse dia muito especial, né? Que é o dia de conscientização e também luta contra qualquer tipo de preconceito com as pessoas com autismo, né? Então, eu agradeço já a presença de vocês aqui. O Henrique está chegando, o Felipe, a Isabelle está aí também, a Cris Viana, que é neuropsicóloga, vai estar participando aqui com a gente. Então vamos chamar já a Cris para ela entrar aqui com a gente, para a gente tá? Vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito e aprender um pouquinho mais sobre o autismo, tá bom? Oi, Cris. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Prazer de novo, viu? Prazer de Muito novo, viu? prazer mesmo. Prazer mesmo. Legal, Cris. Agradeço aí a sua participação. Estava chamando a turma aqui, mandando meus aviãozinhos. Se você já puder mandar os seus aí também, convidar o Ah, pessoal para verdade. participar. É verdade. Ainda é cedo, né? Está dando 8 horas agora. E é importante a gente chamar quem a gente puder para participar dessa live com a gente, para a gente falar um pouquinho mais sobre o autismo, sobre essas questões que hoje em dia a gente percebe, né, que a falta de informação, em pleno 2021, a falta de informação sobre questões básicas, né, sobre o autismo. Então é muito importante esse nosso bate-papo. Eu já queria te agradecer aqui, tá bom, Cris? Eu que agradeço o Eu que convite, agradeço o Ronaldo. convite, Ronaldo. Legal, e tá tudo bem com você, com a sua Tá família? tudo bem. Nesse momento desafiador que a gente vive, né? Sim. Com essa questão da pandemia, para as famílias também com crianças com autismo, né? Também está sendo muito desafiador. E é importante esse bate-papo para a gente esclarecer algumas coisas, quem sabe poder ajudar, né? Nesses momentos. Sim. Sim. Legal, Cris. Bom, eu estou chamando a turma aqui, o pessoal da minha lista, né? Já tem gente chegando aí, agradecendo, né? A participação de todos. Hoje eu fiz uma postagem, né, sobre esse dia 2 de abril, né, que é um dia de conscientização. Acho que essa é a palavra, né? Quanto mais pessoas se conscientizarem quanto à questão do autismo, eu acho que vai ser uma sociedade melhor para a gente viver e conviver. Então, enquanto está chegando ainda mais gente, gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Quem é a Cris Viana, neuropsicóloga, um pouco do seu trabalho, da sua vivência dentro, né, do autismo, por favor. O pessoal tá falando O que pessoal o está áudio tá falando que dando o áudio está eco. dando eco. Ainda Será que tá, é o... Ainda pessoal? tá, Deixa eu ver. pessoal? Deixa eu ver. Senão a gente coloca um fone aqui, vamos ver. Vou colocar o fone. Colocar um fone. Esse melhor. Me- Peraí. Tranquilo. Pessoal, estão me ouvindo bem? Dá um joinha, dá um coraçãozinho aí. Vamos ver Aproveitar se para vocês melhorou chegarem. agora. Melhorou agora. Para mim tá perfeito, Cris. É. É. Vamos ouvir a turma lá. Victor, o Victor Henrique, a Priscila. Tá beleza? Estão me ouvindo bem? Vou baixar um Vou pouquinho. baixar um pouquinho. Joia. Então colocando joinha. Legal. Se tiver eco, se tiver baixo o som, a gente melhora aqui também, tá bom? O importante é a participação e vocês ouvirem a gente bem para entender. O meu tá dando O meu eco, tá dando eco, Ronaldo. Ronaldo. O Tá. que eu posso fazer O que para que eu posso melhorar? fazer para melhorar? Deixa eu ver aqui. Bom, eu tô sem o fone. Será que essa questão também? Então vamos fazer o seguinte, ó. Cris, como eu falei, vai falando um pouquinho aí de você. Eu vou pegar Tá. meu fone, que tá aqui na frente, tá bom? Meu nome é Meu nome é Cristiane Cristiane Viana. Viana. Gente, a gente está A tentando gente está melhorar o tentando eco, tá melhorar o bom? eco, tá bom? Vou tentar aqui. Tentar aqui. Meu público Meu maior hoje público maior hoje são crianças são crianças autistas autistas. e é um E é privilégio um muito privilégio grande muito grande trabalhar com essas trabalhar com crianças, essas né? crianças, né? Tem algumas Tem mamães algumas aí, né? mamães aí, né? Oi, gente, tudo Oi, bem? Boa gente, tudo bem? noite. Boa noite.
E esse dia é muito importante, principalmente para a gente ressaltar que o autista é um ser humano, né? Um autista é um ser humano que é diferente do outro, como nós também somos, né? Eu tenho, acho que agora parou o eco. Legal, Cris. Estava aqui para mim também. É um privilégio muito grande, como eu estava dizendo, trabalhar com esse público, né? A gente não trabalha só com autista, mas a gente trabalha também com as famílias, né? A gente tem o privilégio de acompanhar como que é a caminhada dessas crianças, dessas famílias. É uma caminhada muito árdua, uma caminhada muito difícil, né? A gente percebe que o lidar com a sociedade também é difícil, porque as pessoas geralmente elas têm uma visão do seguinte: ou o autista é um gênio, ou o autista é um incapacitado, É né? verdade. E a gente quer dizer que o autista ele é um ser humano, ele é capaz de todas as Exato. coisas, né? Uns em algumas áreas um pouquinho mais, outras menos, como a gente, né? Seres humanos, né? E Exato. esse dia é um dia muito importante para a gente poder informar as pessoas disso, né? Geralmente Exato. eu escuto assim, né? Ah, autista é um anjo. Nem sempre. Nem sempre é um anjo, né? Ah, o É, autista é puro. Não, tem autista que não é puro, não. Ou então, assim, né? Ai, tadinha da mãe. Tadinha não, ela é uma mãe que realmente a luta é muito é, maior, é muito cansativa, mas é uma pessoa que está verdade. ali lutando para que os direitos do seu filho seja concluído, né? E é essa grande Perfeito. dificuldade hoje em dia no nosso país, né? Que seja cumprido os direitos, que seja A lei, cumprido né? aquilo que é o que a criança realmente precisa. Eu gostaria de enfatizar que cada criança tem sua característica. Não existe isso de o autista não tem sentimento, o autista Nossa, não abraça, o autista não fala. Tem autista que fala, tem autista que não é, fala, tem autista que gosta de abraço, tem autista que não gosta de abraço, né? Tem é, meninos autistas, a proporção é maior, mas tem meninas também que são autistas, né? E o que verdade. eu acho mais importante da população entender um pouco sobre o autismo é para que não aconteçam os julgamentos, né? Quando você vê uma Exato. criança que não está se comportando de forma adequada, de forma que a sociedade espera, a gente não vai Exato. julgando, a criança é mal educada, essa mãe não faz nada, e geralmente a gente, né, vê as É. pessoas A culpa é da mãe, julgando né? a Tudo é culpa mãe, da a mãe. culpa da É, mãe que não educa, a mãe que não faz isso, a mãe que é aquilo, né? E se a é gente verdade. começar a entender um pouquinho do autismo, né? Usar esse dia para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, Exato. provavelmente um vai passando a informação para o outro, que vai passando para o outro uma informação correta, e a gente vai É isso ver aí. uma evolução aí da sociedade, é o que a gente espera, né? Muito bom, Cris. Parabéns. Ah, Acho que foi imagina, foi uma imagina. introdução perfeita, né? Eu acompanho o seu trabalho. Queria aqui já agradecer a sua participação no meu próximo livro, né? Que vai ser lançado aí. Hoje eu fiz uma postagem com a capa do livro, tanto no meu Face quanto no Instagram, e justamente com esse objetivo. E a dedicatória desse livro é justamente para as famílias, né? As famílias Sim. que não medem esforços para oferecer as terapias adequadas às crianças, né? Porque hoje a Sim. gente vê que o que faz a diferença também é esse acesso às terapias, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, a gente está assim, caminha para um lado, porque tem pessoas que acham que o autismo é uma coisa assim, ó, então ele vai fazer terapia, ele não vai ter mais autismo? Não, não é bem por aí. O autismo é uma Não. condição do transtorno do desenvolvimento global que ele é perene, né? Ele vai continuar, Sim. vai acompanhar a pessoa por toda a vida. Porém, hoje a gente percebe que as terapias são formas de você desenvolver potencialidades que a criança tem. Então, eu gostaria que, com a sua experiência, você falasse um pouquinho sobre isso. E ter uma qualidade de vida bacana também, Exato, né? exato. As terapias vai deixar até dúvida de muitos pais, sabe? Quando a gente É, pega o caso, alguns pais perguntam, né? Meu filho vai deixar de ser autista?
né? Então, até então, não, né? Os estudos até hoje mostram que não, né? Mas qual a intenção das terapias, então? Dar uma qualidade de vida, autonomia para a criança, ensinar o que a criança não sabe, né? A gente Exato. sabe que tem criança que tem sensibilidade auditiva, restrição alimentar, tem criança que tem dificuldade em reconhecer as emoções na face da gente. Isso é uma É, condição que a gente precisa entender socialmente, né? Algumas não é, conseguem entender o sarcasmo, né? As é piadas. verdade. Então a gente vai fazer o quê? Ensinar, né? Então elas têm sensibilidade e aí é onde entra a equipe multiprofissional, né? Com terapeuta Exato. ocupacional. Tem criança que tem problema na fala, fonoaudiólogo, vem problemas comportamentais, como ansiedade, como não conseguir ficar sentado, não conseguir esperar. Então, assim, é onde entra todos os profissionais, né? Crianças que Uhum. têm dificuldade em andar, em pegar, aí entra o psicomotricista, né, Ronaldo? Então, Olha assim, só, é um conjunto onde a importantíssimo. gente, né, onde a gente é como se fosse uma costura de todos os profissionais para que aquela criança seja autônoma, o máximo que ela Perfeito. puder, né? Que ela coma Uhum. sozinha, que ela consiga lidar com o barulho excessivo que faz na rua, né? A gente sai, tá o carro da É, pamonha, o carro do ovo, a moto, o é verdade. carro. E como lidar com isso, né? Certa vez eu lembro que uma É, pessoa mais experiente do que eu disse: o mundo não vai abaixar o volume por causa do autista. Né? A é gente faz verdade. o que pode, né? Não solta fogos, por favor, né? Tem o autista, É, tem o animal, tem os hospitais, tem os idosos, né? Só que exato. o mundo não vai apagar para quem tem sensibilidade de visão, no caso, né? Então, Uhum. assim, esse é o objetivo das terapias, fazer com que a criança se aproxime mais, né, da sociedade, mas também fazer com que a sociedade também se aproxime mais do autista, né? Então, isso também é um Exato. objetivo, não é só trazer o autista para a sociedade, mas a sociedade também para a vida dessa criança, né? Porque, querendo ou Muito não, nós legal. somos humanos, né? Nós não podemos É, perder nossa humanidade. Eu sempre penso isso, a gente não é. pode perder a nossa humanidade, embora, né, a gente às vezes parece que a gente está perdendo, mas a gente não pode perder. É, Sobre o acesso às terapias, infelizmente ainda não são exato. todas os pais e mães que têm acesso, né? É Por isso que verdade. quando eu falo conseguiu acesso, aproveita. É, Aproveita o máximo que puder, porque é muito importante. O quanto antes, melhor. Existe isso. também, Ronaldo, aquela coisa, mas a criança tem o tempo dela. A criança tem o Verdade. tempo dela, mas existe uma coisa chamada marcos do desenvolvimento, né? Exato. Então, houve-se muitos médicos que infelizmente ainda não conhecem muito do autismo e falam: a criança tem seu tempo. Ela tem o É, tempo, né? Tem criança que começa a falar com 1 ano, outra com 1 ano e 1 mês, 1 ano. Agora, não exato. pode uma criança começar a falar com 4 anos. Tem alguma coisa errada, né? É verdade. Então, quando um médico falar para o paizinho, para a mãezinha, né, a criança tem seu tempo? Tá, doutor, mas e os marcos do desenvolvimento? Então é muito importante o pai e a mãe estudar também, né? Exato. Mesmo que o pai e a mãe não seja terapeuta, não trabalhe na área, é importante estudar. Eu sempre ressalto isso com os pais. Estuda, estuda sobre o teu É o filho, caminho. né? É, Estuda sobre as características do teu filho, né? Por que teu filho tem atraso de fala? Por que teu filho anda nas pontas dos pés, né? E outra porque coisa ele que não eu olha nos lido, olhos. por que ele não olha nos olhos? Por que é importante olhar nos olhos, né? O Aham. que isso é importante para adquirir a fala, né? Porque às vezes o Exato. pai e a mãe quer que a criança fale logo, mas a criança ainda não tem algumas habilidades que precisa para antes de É, falar, que é o apontar, que é o olhar nos exato. Pegar. olhos, né? Que é a imitação motora, né? Eu costumo dizer para os Exatamente. pais que a gente aprende por imitação, né? Se você está num Exato. lugar onde tem uma porta que você nunca viu aquela porta, você olha de longe e você fica observando como que as pessoas entram naquela porta, não é? É Para verdade. É, você não pagar mico, né? Isso que a gente fala. é verdade. É, Então a criança precisa aprender a imitação para depois.
chegar na habilidade da fala. Ronaldo, Muito bom. só antes de passar para você, uma outra coisa que eu gostaria de falar que é muito triste, mas que tem Aham. acontecido muito, é a negação do diagnóstico, né? Ah, é muito, é Por verdade. um dos pais ou por alguém da É, família, alguém muito importante da família, como o avô, como a avó. Boa é. noite para quem está chegando, tá bom? Então, Muita uma coisa gente, isso. assim muito triste é a negação do diagnóstico, que isso atrapalha muito a criança, É. né? Recentemente, né? é, Atendi uma criança que, mesmo com todas as características, né? A mãe fala assim: olha, mas eu acho que o meu filho não tem nada. Falei, Nossa. ué, mas você viu que ele anda nas pontas dos pés, tem atraso de fala, tem restrição alimentar, tem sensibilidade auditiva. Mostrei lá no DSM, que é o livro que mostra, né? E mesmo Uhum. assim, a mãe dizendo que não consegue enxergar, né? Então, às vezes, a Ixi. pessoa não quer ver, ela não quer ver, É, né? E eu costumo exato. dizer que quando nasce uma criança e você recebe o diagnóstico, você vai passar pelo luto da criança É, perfeita, porque você espera o bebê perfeito, né? Todo mundo espera o bebê exato. perfeito. E no meio do caminho, aí quando nasce, né? Aí nasce com autismo. É preciso passar Exato. pelo luto. Geralmente, eu digo que os pais também precisam de acompanhamento psicológico, Claro, né? com certeza. Porque quando um pai não aceita e a mãe aceita, fica muito difícil para uma mãe caminhar sozinha, né? Verdade. Quando o casal aceita, mas tem uma avó que não aceita, ela fica ali atrapalhando o caminho, É né? verdade, verdade. Atrapalha por quê? Ó? Porque teve até casos, Ronaldo, que eu tinha que Aham. atender na casa da avó porque o pai e a mãe trabalhavam, mas a avó não Sim. aceitava. Então a avó, Nossa, aí ela complica, né? literalmente atrapalhava o atendimento. E aí não teve condições de prosseguir. Então, Exato. a aceitação do diagnóstico é muito importante. E a pessoa só vai Perfeito. aceitar com conhecimento. Por isso que a Com gente, live como essa. quando tem contato com o pai, com a mãe, a gente precisa trabalhar também com essa aceitação É, com a família. perfeito, Cris. Puxa, você já falou tudo praticamente. Imagina. E a nossa live está apenas começando. Queria agradecer todo mundo que está entrando. Acho que o pessoal está convidando, aí, porque o número está muito alto. Muitas Sim. pessoas aqui falando, Cris, você é maravilhosa, seu trabalho é muito Ah, eu não bom. estou conseguindo A ver. Nayara, a galera Obrigada, elogiando, Cris. gente. Então, A gente faz o que é possível, a gente parabéns, faz o que é né? melhor. Com certeza. Você escreveu um texto, né, nesse meu livro novo que chama O que ele vai falar primeiro, né? Então, quando eu pensei nesse nome, foi a ver com o meu filhinho, né, que é o Luiz Felipe, que é autista. A gente teve o diagnóstico aí com 2 aninhos, 2 aninhos e pouco, né? E Uhum. realmente bate vamos dizer, um frio na barriga, uma ansiedade, fala, puxa, tantos planos, né? E eu tenho na família também uma prima psicóloga, né? Eu lembro que eu falei para ela das expectativas, né, que a gente cria. Ela falou assim, Rô, não baixe suas expectativas, porque ele vai te surpreender, ele vai fazer coisas que você vai se Sim. orgulhar. E tudo isso eu tive a oportunidade de escrever no livro, né? Os pequenos avanços, os pequenos ganhos que a gente teve no dia a dia e compartilhar isso com as pessoas, né? Então, assim, eu Uhum. queria te agradecer pela sua participação no livro. Eu acho que foi muito rica, né, pela toda a sua experiência. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né, em um caso Sim. com o Heitor, né, Eu que peço está até indo muito licença para bem, depois falar um né? pouquinho sobre ele, né? Na clínica ele foi meu primeiro caso, né? Ixi, E quem sabe um dia a gente possa escrever um pouquinho sobre o Heitor, né? sim, Heitor sim. para mim, ele era o menino que não falava, né? Heitor Sim, não falava. Heitor, primeira vez que eu estou dizendo porque eu sei que a família autoriza, né? Eu sei que eles estão aí sim, sim. assistindo. E Heitor marcou ele marcou minha vida e marca a cada dia, porque eu continuo acompanhando de longe, mas Que bom, acompanho. claro. Então, a primeira vez que eu vi o Heitor não falava uma palavra, Heitor se autoagredia, agredia os outros, né? E aí, os profissionais foram chegando. Eu lembro que era eu e mais uma só. A gente Uhum. tinha bastante trabalho.
Os profissionais foram chegando, chegando. Hoje ele está com uma equipe excelente. Hoje o Heitor Sim. fala, não quero, não Brinca, não vou, quer, né? abraça, Abraça, beija, né? Então, assim, escreve, nós escreve, lê, né? Faz é, conta, diz não quero, né? Quando ele aprendeu a dizer joga não quero, basquete, né? então, Faz assim, muita coisa. o Heitor é a maior prova para mim e para quem anda comigo, quando eu digo, né? Heitor é a maior prova de É, uma criança, né, que pode sim se desenvolver, né? Ele é sim, autista moderado, né, o 2, precisa de bastante apoio, legal. porém, tem se desenvolvido muito a cada dia, né? Tá com uma equipe aí excelente, tem psicopedagogo, psicólogo, psicomotricista. Então ele tem melhorado Né? bastante o andar, o pegar, né? Então assim, Tá a forte, gente, Cris. né, a gente percebe o desenvolvimento da criança. Então É, assim, mas o que eu acho assim muito importante na vida do Heitor e de todos aqueles que eu atendo, que eu tive o privilégio de pegar a maioria das famílias, Ronaldo, que o pai e a aham, mãe acreditam na criança, né? exato. Então, eu me sinto privilegiada porque a maioria dos meus casos, pai e mãe acreditam e Faz muito toda na a criança. diferença. Faz toda a diferença o pai e a mãe acreditar que seu filho é capaz, né? É uma É, coisa que eu falo para a mãe e para o pai. Acredita no potencial do teu filho. Ah, ele vai ser é, igual fulano? Ninguém é igual a ninguém. Até irmãos não são iguais, né? Ah, ele vai conseguir verdade. tal coisa? Não sei. A gente vai trabalhar para que ele consiga, né? Exato. Não vendeu uma Então, assim, expectativa também, né? Porque, sim, assim, hoje estão se falando mais, você vê séries de TV, filmes, né? sim. Então, você vê lá o Good Doctor e acha que todos os autistas têm aquela mesma habilidade, né? Que a gente Por estudando isso que eu acho percebe que a que é mais um autismo adequada é a raro, né? atypical. A É, atypical é mais adequada. verdade. Mas falando assim do Good Doctor, né? A gente percebe que ali é um autismo mais raro, né? De É o acontecer. de alta funcionalidade. Tem um outro Alta nome. funcionalidade, o Tem um outro Asperger, nome que é da. Não, não chega a ser. O Asperger Savan, hoje ele é o nível um, é o Savan, Savante. né? É. Savante. Acho que é E é isso. muito raro, né? É muito raro. E, então as pessoas acham, mas ele vai ser, né, como aquelas habilidades. Então acho que assim, dentro das suas potencialidades, né? Então a gente não vende uma ilusão para a pessoa. Você olha, a gente precisa Exato. conhecer as potencialidades e desenvolvê-las, né? Então, como a gente estava falando do Heitor, o Heitor hoje ele tá tão esperto, assim, tá tão mais forte. Das habilidades psicomotoras, a gente considera 10 habilidades que são básicas, né? Que são habilidades prioritárias para a gente desenvolver. Ele tem feito atividades para todas elas, né? Então Olha só. mostra assim um desempenho cognitivo, um desempenho motor muito importante, né? Dentro de uma idade cronológica que a gente coloca como adequada, né? Então, dentro da possibilidade dele, ele está conseguindo realizar as atividades. Eu acredito que todas as crianças têm essa possibilidade, né? Sim, Basta receber o estímulo adequado para aquela habilidade. Então, sim. acho que é cada vez mais importante, como você falou, os pais se capacitarem, a sociedade como um todo. Recentemente, não sei se você acompanhou, mas a discussão que teve, né? Um humorista fez uma brincadeira, na verdade a namorada fez Sim, uma brincadeira com o comportamento dele, e as sim. pessoas colocam o autismo como uma coisa pejorativa, né? Então, são esse tipo de coisas que eu não aceito, né? Eu luto para que não tenha pessoas como essas, né? Que usam o autismo como uma forma pejorativa, né? E o respeito acima Exato. de tudo. Ter o respeito pela Sim, pessoa que está ali, né? E por ter um filho também, a gente passa por situações assim no dia a dia, né? E a gente exato. sente na pele, mas sentir na pele é uma coisa que você não esquece e você quer fazer o possível para que ele também não sofra, né? Exato. Cris, dentro de todos esses obstáculos que a gente vê na sociedade, acho que o caminho, como você falou, é a gente se capacitar. Eu tenho um livro aqui que você me indicou, que é muito bom, né? Ah, tá. Que me Isso é ajudou muito também. bacana. Essa A menina, questão. hoje é uma senhora, né? Uhum, Ela é uma autista de alta funcionalidade. Tem o filme dela, né? E o que eu queria ressaltar, Ronaldo, é que mesmo sendo de uhum, alta funcionalidade,
Eles têm muitas dificuldades, né? Até Exato. na série The Duck Doctor, vocês vão perceber dificuldades que Várias. ele tem. É, Muitas dificuldades sociais, principalmente, né? Então, não quer dizer que porque tem muita habilidade, que ele vai se dar bem na vida, né? exato. É igual o leve, Então, né? Falar, ele é autista né? leve. Não, meu, Ah, não é assim, né? precisa sim, né? Então, às vezes a criança ela é um autista leve, não tem alta potencialidade, mas às vezes tem uma qualidade de vida melhor do que aquele que tem alta habilidade, né? Exato. Então a gente tem que Convívio, né? tomar cuidado, né? A gente tem que ter o conhecimento disso tudo para a gente não pecar nisso, né? Para a gente não Exato. desvalorizar o autista severo. Ah, o autista severo ele não tem capacidade nenhuma. Tem. Peraí, ele Tem tem capacidade. capacidade e muita, né? Então a gente precisa acreditar nessas crianças e ter o conhecimento de como elas funcionam, né? E saber que, Ótimo. principalmente, Ronaldo, que elas não são iguais, né? Porque Exato. tem aquele, né, tem aquela o estereótipo de que o autista não abraça, de que o autista não fala. Não, tem autista que abraça, Que tem abraça muito. autista que não abraça, né? Eu É. atendo eu falo que ele é um tagarela, que o que ele fala falta no outro, né? Eu atendo dois Guilhermes, um fala pra caramba, o outro não fala ainda muita coisa, fala É. pouquinho, né? Um Tem a abraça, característica, né? beija, só falta falar, me leva para casa. O outro já é um pouco mais Legal. reservado, né? Então, são características diferentes, porém os dois são autistas, né? Um tem restrição Perfeito. alimentar, o outro não. O outro come tudo que colocar na De frente, tudo. né? Porém tem a sensibilidade auditiva, né? Que às vezes os próprios pais, às vezes têm um pouco de dúvida, né? Ele tem Pois é. sensibilidade auditiva para descarga, mas não para o liquidificador. Por quê? Né? Nossa, é Sendo que verdade. para a gente o liquidificador é muito mais irritante do que uma Mais barulhento, descarga, né? né? É, Mas é a característica dele, característica. né? Então é Perfeito. muito importante a gente conhecer essas variedades. Por isso que tem muitas cores, muitos quebra-cabeças aí, né, no símbolo do autismo. Verdade, Por quê? Porque é verdade. complexo, né? Não dá para Muito você complexo. explicar um autista, mas são vários autistas, né? A Exato. gente precisa também entender que eles casam, que eles paqueram, que eles namoram quando estão na fase adulta, né? A gente Uhum. precisa entender o que, que é do autismo e o que, que não é do autismo, né? Igual Exato. hoje nós estamos em aulas remotas, aula online. É Perfeito. difícil para qualquer criança ficar 4 horas em frente ao computador, Nossa, né? Então, eu exatamente. falo para uma mãezinha, olha, isso não é do autismo, é porque é chato mesmo. É. Não é porque ele é autista que ele não Não. aguenta, é porque é chato. 4 horas, Aquela telinha qualquer para eu jogar, criança. né, mamãe? Aquela telinha para eu Sim. jogar, para ver vídeo, né? Para ficar vendo a E professora e aí, passar geralmente, as lição. crianças começam, ai, tô cansado, ai, tô cansado. Então, assim, é muito É. importante saber, né? Uhum. Dessas variações que tem no autismo, para a gente não sair falando bobeira por aí, né? Exato. Falando coisas que Estudar, né, chateiam Cris? pais e mães, igual você falou, sentir na pele é difícil, né? A gente ouve É. muito assim, não tem cara de autista, né? A gente Exato, exatamente. precisa diminuir isso aí até extinguir. Autismo não tem cara, né? Ah, Uhum. mas nem Não é parece uma autista. E uma coisa aparência que você física, né? falou sobre o bullying, sobre as piadas, né? A gente É, costuma escutar muito, Ronaldo, que hoje a gente é a geração mimimi, né? é Ah, verdade. geração mimimi, não pode brincar com nada. Não é a geração mimimi, já brincaram demais, né? Já É uma passou, né? Não tem, não geração, cabe mais, né? já brincaram demais com etnia, já brincaram demais com características fisionômicas, já brincaram demais com as síndromes, com as doenças. Então, é uma É, geração que não está aceitando mais certos tipos de brincadeira, né? Não se perfeito. brinca com autismo, não se brinca com etnia, não se brinca com características que você nasceu, né? É, Existem tantas coisas para a gente brincar, né? Existem tantas piadas que a gente pode fazer. Por que que eu vou ficar exato. brincando com algo que é Falta uma de luta respeito, né, Cris? diária, né?
Porque se É, você for acompanhar uma família, né? Uma vez, Ronaldo, eu me lembro como hoje, eu não conhecia muito Alzheimer, né? certo. E eu lembro que eu coloquei no meu perfil assim, acho que eu tô com Alzheimer porque tem pessoas dando opinião onde eu não pedi, né? E uma Ah, prima minha que teve o contato com Alzheimer me falou assim, Cris, nossa, se você apaga isso soubesse daí. como é triste, na hora eu apaguei. Na É, hora, né? Porque não é errado você até errar, porque você não sabe tudo, mas a partir do momento que a pessoa é, traz o conhecimento para você, exato. você tem que E o parar e pensar conhecimento um está aí, né, pouco, Cris? né? Então, Esse aqui você já nunca viu? mais. Esse eu já vi, mas deixa eu ver. Estudo do comportamento, né? Esse ainda não peguei, já só vi de longe, Análise mas do não comportamento. muito Esse aqui você bacana. já viu. Ah, esse já, esse eu tenho. É tão difícil, Esse é né? Eu bacana. acho que uma das coisas mais difíceis, né, para a gente mudar, eu falo para os meus alunos, né, tem muitos aqui participando, jovens, né, fico feliz, que a mudança do comportamento é Mudança do algo mais comportamento. difícil, acho que a gente tem na nossa vida, né? E qualquer comportamento, Sim, vamos dizer um comportamento indesejado que você tenha, que você queira exato. mudar, como por exemplo parar de fumar, né? Um O monte de cérebro ele se comportamento condiciona. inadequado. Um Exatamente, usando um monte de termo, né? comportamento Muito inadequado. inadequado para a saúde principalmente, mas o cérebro ele se fortalece de uma forma com esses comportamentos que é uma coisa comum, né? Como se o neurônio falasse para o outro, olha, vamos lá que é hora de fumar, dá um jeito, se vira. E Sim. eu acho que a força de vontade, ela é o que faz você mudar de comportamento. Você quer mudar por um objetivo, porque você quer mudar aquilo na sua vida, né? E Então, quando não queria te consegue, passar Ronaldo, uma. tem os profissionais, né? Para Exato, exato. A gente às vezes auxiliar. não consegue sozinho, né? E a gente É, não consegue sozinho. Então é isso que eu queria te dizer, né? isso. A gente precisa de apoio. Ainda mais nesse momento que a gente Sim, está vivendo de pandemia, isolamento social, né? Eu acho que as pessoas que têm uma criança autista em casa, às vezes ficam sem saber o que fazer, né? uhum. Então, qual que é o seu conselho, se você puder, né, compartilhar nesse momento tão desafiador assim para as famílias que não estão conseguindo ainda ver uma luzinha lá no final do túnel, que isso vai passar, que a gente vai superar esse momento tão complicado. Olha só, Ronaldo, as famílias que têm o atendimento, né? O atendimento em casa, elas optaram em prosseguir o atendimento, né? Sim, Com, com uma proteção mais proteção, né? rigorosa, algo mais rigoroso, né? A gente às vezes Uhum. entra na casa parecendo um astronauta, né? É verdade. É, a gente, nossa, mas como eu vou estimular a fala da criança com a máscara? Tem criança que arranca a máscara, a gente coloca outra. É um pouco É, mais difícil, sim. Só que a maioria das famílias, elas optaram em prosseguir o tratamento, né? certo. Aos papais e mamães aí que, que não estão vendo aí solução, é aprender como lidar mesmo com a criança, né? É, Pegar, assim, muitos pais, quando a gente não estava atendendo, Ronaldo, o que que eles faziam? Eles pediam para o terapeuta orientar online, o que fazer com online. ele online, né? Então, É, se o pai ou a mãe, acho que é a mãe que fica mais em casa, né? Mas os papais também aí que puderem, né? Pedir ajuda de um terapeuta, né? Pelo menos exato. uma horinha por dia, né? O que fazer com essa criança, como brincar com ela. Né? Às vezes o pai e a mãe não têm É, paciência para brincar, e às vezes a criança só brincando, ela já se acalma, né? A gente às vezes tem algumas estratégias que são simples, né? Tem criança que se você naturais, falar né? assim, vamos tomar banho, ela não vai. Ah, não quero tomar Uhum. banho, não quero tomar banho. Mas se você disser, vamos brincar na água, ela vai. E aí você dá Exato, o banho nela, né? Então, exatamente. mesmo à distância, dá para procurar ajuda, né? Existem bastantes profissionais aí no Instagram, Uhum. no Facebook. Eu Sim, mesma me coloco à disposição para tirar legal. dúvida. Eu não posso acompanhar 100% a criança online, porque eu Uhum. tenho atendimento todos os dias, Demanda. mas se precisar de alguma dica, né? O que que a criança gosta, né? Quando eu costumo dizer, a Maíra Gaiato dá essa dica, né?
Aham. Quando a criança está brincando, entra no jogo da criança, deixa ela conduzir. Porque às vezes Exato. a gente fica enfiando demanda para a criança, brinca assim, brinca assado. E a É gente quer que a chato, né? criança. A gente quer que a criança seja do nosso jeito, né? Então, se a É. criança está ali brincando, deixa a criança conduzir, né? E aí Uhum. você vai entrando ali na brincadeira dela, ela vai percebendo o quanto ela é importante também, o quanto Exato. as pessoas dão atenção para o que ela está fazendo, né? A gente costuma dizer que a Perfeito. criança não é boba, ela sabe que você está interferindo no que ela está fazendo, né? E não é legal, Exato. né? Se não é Muito legal para a legal. gente, não é legal para ela também. Então, a dica que eu dou é conheça mais o seu filho, né? Se Exato. aproxime mais dele. Mas como? Não dando tanta demanda para ele, né? Às vezes, se É. aproximar é ficar olhando, esperando o comando da criança, Conhecendo. né? Então, às vezes, a pessoa não tem muita paciência para isso, quer demandar, né? E a É. gente não tá, a gente não tá acostumado em esperar, É. em esperar que a criança, né? Às vezes a criança estica o braço para você, aí você entra na brincadeira, deixa com que ela conduza, né? Então, Aham. conhecer a criança, né? Esses conflitos que existem, geralmente, Ronaldo, é porque a própria família às vezes não conhece a criança, né? É. Porque isso leva Verdade. tempo também, né? Leva tempo. É, eu lembro que tinha uma mãezinha, que ela trabalhava muito e aí ela precisava trabalhar, né? O que que a gente fazia? Quando a criança adquiria uma nova habilidade, a gente avisava para ela saber, né? Aham. Para que ela soubesse, ó, a criança começou a comer tal coisa. Então, agora está comendo tal coisa, para que a mãe conheça. Então, a gente É. também pode estar auxiliando isso, né? Isso com as crianças que a gente atende, né? Se eu não Legal. atendo, a dica que eu falo é: conheça a tua criança. Observe os pequenos detalhes, né? Que Às vezes ela o segredo está gosta, nos né? detalhes, né? O que que ela gosta? Às vezes você não sabe o que que teu filho gosta. Ah, gosta de carrinho. Qual É. carrinho? Né? Qual carrinho? Exato. Porque existe vários tipos de carrinho. Tem criança que gosta de carrinho pequeno, tem criança que gosta de carrinho grande, tem criança que É. gosta de trator, tudo é carrinho. Mas É. qual É carrinho. carrinho que ela gosta? É tudo Muito carrinho, legal. né? Então, assim, que tipo de Reforçador, né? que tipo de reforçador, quando a gente fala reforçador, é o que a criança mais gosta, né? O que que ela se apega fácil, né? Ai, Cris, ela só brinca com carrinho, como que eu posso aumentar esse repertório? Né? Colocando um Uhum. bonequinho no meio dos carrinhos, colocando um bonequinho Exato. para andar em Fazendo uma cima do pista. carrinho, faz uma Exato. pista, né? Então eu tô o quê? Aumentando o repertório dessa criança de uma forma Exato. naturalística, onde eu não preciso tirar o carrinho dela, né? Porque às Exato. vezes o pai, a mãe, quando não conhece a criança, ela quer tirar. Ah, eu vou tirar o carrinho e colocar outra coisa. Não, aí Vou a dar o criança vai se castigo. Vou irritar. tirar o que ela mais gosta, né? Exato, a criança vai E ficar acaba. chorona, vai fazer birra, e aí para voltar é mais difícil, né? Com Então, no certeza. meio dos carrinhos, eu coloco lá um hominho, uma pista, coloco uma massinha lá no meio, faço uma pista de massinha. Então, Ah, a excelente. dica assim, essencial é conheça seu filho, né? E quando Ótimo. eu digo isso, eu não estou querendo dizer assim, papai e mamãe que está aí me ouvindo, né? Quer dizer que eu não conheço meu filho, está querendo saber mais que meu filho? Calma, né? Não é Calma. isso, né? Calma. É. É por quê? Porque às vezes passa um detalhezinho, né? Porque a Aham. vida do pai e da mãe é muito corrida. Eu costumo dizer que é É. muito desgastante. Né? Exato. Eu costumo não julgar pai e mãe, que às vezes o filho vence pelo cansaço. A gente fala, mãe, pai, não pode, não pode. Mas a gente É. sabe que é difícil, né? Eles vivem É verdade. 24, você vive 24 horas com o Fefe, né? Então, para Com mim é certeza. mais fácil dizer não pro Fefe. É mais fácil para mim É. chegar nele e deixar ele chorando ali o tempo inteiro até ele entender. Para você talvez seja um pouco mais difícil. Por quê? É Porque verdade. é pai, porque tá mais próximo, tá 24 horas com ele. Existe um laço emocional muito mais forte do que o meu, né? É. Então, assim, não estou julgando o papai e a mamãe, não é nada disso. Eu estou pedindo para quê? Para
se Entendi. atentar aos detalhezinhos, porque às vezes passa nesse vendaval que é a Turbilhão, né? vida, nessa correria, É, esses detalhezinhos eles passam, né? E a gente que está verdade, de Cris. Eu acho que. fora, que está só para aquilo, a gente consegue enxergar. Porque eu não estou ali para dar Aham. banho, para trocar fralda, eu não estou ali para dar É, bronca. Como eu estou de fora, eu consigo enxergar algumas coisas e a gente passa para os pais, né? Então perfeito, é essa a Cris. minha dica por Muito legal. enquanto. Olha, o pessoal, só coraçãozinho, tô vendo subir aqui. A galera falando Cris, é demais, mandando. Depois a gente até abre para algumas perguntas, né, Cris? Acho que quando estiver pertinho de uma hora ali, deu aqui 40 e poucos minutos, a gente abre para quem quiser fazer pergunta, né? Mas uma coisa que eu valorizo muito com o Fefe, que eu acho que faz a diferença, é você ter uma rotina, né? Sim, E sim, rotina é diferente de monotonia. Ah, aquela coisa monótona, sempre a mesma exato. coisa, não. A rotina, pra gente, assim, ele tem o quadro de tarefas que ele faz e tem lá um momento do dia que é o andar de bicicleta. Então eu pego ele aqui pela rua, a gente vai numa rua mais calma que, né? E outro dia eu estava fazendo uma tarefa um pouco mais delicada ali do mestrado e ele chegou batendo na porta, papai, vamos andar de bicicleta. Como você vai falar não, né? Como você vai dizer não num momento como esse? Então é verdade. Eu Exato. tive que parar o que eu estava fazendo para ir lá andar de bike e é muito gostoso porque você percebe que isso vai fixando o aprendizado, porque você andar de bicicleta é um macro movimento que você fala, né? A gente dentro da psicomotricidade entende que precisa de força, equilíbrio, coordenação, uma série de habilidades, né? Então, para você chegar a ter andar de bicicleta para uma criança que é típica, né, que não é autista, já é complicado. Para uma criança que tem o Sim, autismo, sim. porque entra como comorbidades, essa falta, né, dessas habilidades, né? Por isso que é tão importante a psicomotricidade. Meu Então, eu cunhado gostaria que entrou, oi você, cunhado. cunhado, dá um tchauzinho aqui para ele, mas gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância, Cris, importância de estabelecer uma rotina com as crianças, mesmo nesse Sim. momento de pandemia que a gente vive hoje. Sim, a gente sabe que eles têm uma dificuldade muito grande da quebra de rotina, né? E essa pandemia quebrou a rotina deles total, né? É, Então, assim, exatamente. as crianças sentem muita dificuldade por não estar saindo, não estar vendo seus avós, não estar indo para a escola, não estar vendo os amiguinhos, né? A É, maioria não está tendo contato com outras crianças, né? Então, a exato. gente eu dou muita ênfase nos treinamentos com brincadeiras também. A gente pode ensinar Claro. brincando, né? Então é muito Uhum. importante os pais demilitarem realmente essa rotina, né? Ter essa rotina dentro de casa e dentro dessa rotina ela não pode ser monótona, realmente. Igual você Exato. disse, é muito importante, né? Precisa ter brincadeira, precisa ter atividade, ter aprendizagem, né? É, Principalmente criança que estuda, não pode perder as habilidades que ela aprendeu na escola. Então é muito sim, importante. Se ela já aprendeu o alfabeto, ter brincadeiras que fortaleçam, né? Ela não exatamente. esqueceu o alfabeto. Né? Eu vi Exato. uma reportagem muito triste que está acontecendo de crianças típicas esquecerem como escreve o nome, né? Nossa, porque não E está não treinando, pode, né? Não está né? É, treinando, né? Então, tanto a criança típica como a atípica, ela precisa treinar aquilo que ela é, já aprendeu. E a criança atípica, no caso, né, hoje a gente está falando dos autistas, ele necessita de uma rotina. É algo que é, precisa para a vida dele, né? É algo assim que faz com que ele tenha uma qualidade de vida bacana. É ter essa exato. rotina, né? Ah, essa rotina é só brincar? Não. Ah, essa rotina é só treino? Não. Essa rotina é o treino, é a brincadeira, é o É, lazer, né? A gente não pode também ficar só treinando, treinando, treinando. Chega uma hora que cansa. Ou então só brincar, é, brincar, brincar. A vida não é só brincadeira, né? Então, assim, tem o Guizinho que eu atendo, a mamãe dele tá aí, que ele fala assim, tia, é muito ruim esperar. É ruim esperar, mas a gente tem é. que aprender a esperar. E eu A deixo ele vida, a gente é assim, esperando, né? né? É, E faz parte da rotina dele o momento de esperar. Alguma coisa ele vai ter que esperar naquele dia, né? O dia que o último atendimento dele,
A mamãe fez ovo de Páscoa. E tinha que esperar ficar pronto na geladeira 20 minutos. E ele ficava, mas é ruim esperar. Mas é muito ruim. Eu sei que é ruim, Gui, é muito Legal. ruim mesmo. Eu concordo com você. Mas tem que esperar. Aham. A E vida é foi assim. uma. E ele teve que sentar, ele reclamava, ele falava, né? Ele só não chora mais, porque ele já aprendeu Que que não bom. adianta chorar. Aham. Uma hora ele vai aprender a sentar e ficar esperando, porque tem que esperar. A Esperando um vida é uma pouquinho. espera, né? A gente espera na Exato. fila, a gente espera uma vaga Nossa. de emprego, a gente espera um concurso, a gente espera tudo, né? É, A gente coloca uma comida para ser feita, a gente tem que esperar, então não tem jeito, né? é. Então, Perfeito. na rotina dele, a gente Acho que coloca é o lá o cunhado, tá esperar. batendo palma. É, A é, Michele. A eu tenho Michele dois tá aí. A Michele sobrinhos, foi, Ronaldo, voltou. que Aham. são filhos do outro cunhado, que é irmão dele, né? Que os dois são Certo. autistas, né? Eu mando Puxa. um beijão aí pro Kaique, pro Rian. Eu tenho uma priminha também chamada Louise, que é autista também. Um beijão pros Puxa. três É. aí, né? Então, Cris, puxa, acho que é tão faz rico parte da ouvir nossa você vida, falar né? a sua experiência, né? É bom conversar com pessoas assim, né? Pessoas que têm essa experiência, sabem como passar, a sua calma, a sua tranquilidade, né? Eu vejo que com o Fefe, né? Acho que foi uma grande escola, né? Por mais que a gente vai atrás, né? A gente vai estudar. São livros grandes, né, Cris? Olha, tem que estudar, não São tem livros jeito. Esse aqui você enormes. conhece, né? Conheço também. E eu acho que tem uma frase do Lovas que é muito legal, que é assim, ensinar do jeito que ele aprende, né? Do jeito que Porque a ele gente às vezes, aprende, é muito bacana isso aí. né? É muito Então, bacana porque a gente fala assim, quando não tá dando certo, a gente fala assim, vou ensinar tal coisa para uma criança. Se ela não estiver aprendendo, a falha tá em mim. Eu tenho que exatamente. descobrir como que essa criança aprende, né? Tem É, criança que aprende mostrando a letra, tem criança que aprende falando a letra, tem criança que aprende fazendo o desenho da letra, colocando um bichinho na letra. Não sei como que ela vai exato. aprender. Por isso que a terapia Estratégia. ABA, né, que a gente usa, que é a análise do comportamento aplicada, ela está sendo assim hoje a mais eficaz o trabalho com Certo. autista. Por quê? Porque é feita uma análise da criança, né? Não é um É. método que vai ser feito em todas as crianças, não. Cada Aham. criança tem a sua análise e cada criança tem o seu planejamento de ensino, né? E por isso que é Exato. muito bacana. Mas é bem legal mesmo. Exato. Dentro da psicomotricidade, eu uso uma rotina de atendimento psicomotor especializado, né? E lá no Ai, que livro, bacana. né, que é esse livro que vai estar saindo em breve, hoje eu tive a oportunidade de postar a capinha dele, eu coloco várias atividades, né? Então até vai entrar como uma sugestão para os pais pegarem aquilo. É claro que são modelos, né? Não é uma receita de bolo também que você, ó, vou pegar isso, vou fazer isso, Ah, vai sim. desenvolver isso, né? Mas são modelos que podem ser oferecidos e que podem dar um resultado interessante, né? Então, Sim. acho que quanto mais estratégias, né, a gente usa muito essa palavra, estratégias, o pai, a família, o terapeuta tiver, mais ele vai conseguir acessar uma chavinha que vai lá dentro da criança e consegue trazer ela para a atividade. Quanto menos Exato. experiência, menos bagagem, né, você tiver, não conhecer sobre o autismo, não conhecer sobre o ABA, não conhecer sobre a análise do comportamento humano, você tem poucas estratégias. E aí você acha que não dá Sim. certo, a criança não faz, ele não faz, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Eu já vi muito, né, Sim. de família, de pessoas, às vezes Já ligadas às crianças, tentei, mas mas não ele não faz faz. isso. Tentou como, né? Como que Exato, você exato, tentou? exatamente. É rótulos, né? Eu acho que os rótulos são muito negativos, né? Você já Sim. tentou assim? E depois ele vê a criança fazendo e falou, nossa, por que eu não pensei nisso, né? A gente Sim. agora está passando pela questão da Páscoa, né? E os jogos de imitação, jogos de imaginação para as crianças contar uma história, né? Do coelho que vai lá Sim. trazer para a questão lúdica, né? Eu acho que através do lúdico é uma forma muito legal de ensinar. Exato. E a parte lúdica ela é muito confundida assim só com brincadeiras, né? Então você está Exato. brincando, está brincando por brincar. Não, nós usamos a brincadeira para desenvolver Como habilidades, no meu instrumento, caso, como ferramenta, né? motoras, de Isso. comportamento, né?
como estratégias e ferramentas, né, Sim. para desenvolver aquelas habilidades. Então é muito importante estudar. Cris, esse aqui Estudar. você conhece? Ah, esse eu tenho. Esse eu tenho. Então, é muito E esse bom aqui você porque conhece, ó. Esse é bacana para quem quer iniciar a leitura. 10 coisas, é isso? E 10 Para não... coisas que a criança com autismo gostaria que você soubesse. Fantástico, É muito bacana esse aqui. muito bom. Eu indiquei para uma professora lá na escola do Heitor. E ela ficou assim Legal. impressionada. Nossa, eu não sabia tal coisa. Pois Você é. que é professor tem que aprender sobre autismo, né? Tem, não tem como, né? Porque, ô Cris, eu não sei se você viu essa reportagem na Revista Brasileira de Autismo, a incidência vem aumentando muito, né? Sim. Então, eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Nos anos 2000, a incidência era de uma a cada 66 crianças. E Isso. agora, né, no ano passado, a incidência foi de uma criança autista a cada 54. Então, não sei se Sim. você tem alguma informação para falar sobre isso, sobre o aumento, né, Então, dos casos. né? Eu tenho ouvido alguns especialistas, né? Que estão estudando o que está acontecendo, né? Se realmente aumentaram os casos, se estão aumentando, ou se essas crianças elas passavam despercebidas, né? Porque a gente Perfeito. sempre, se você for olhar algumas famílias, né? Eu costumo conversar com algumas famílias e geralmente, tinha um tio que era um pouco esquisito. O pessoal É, fala dessa maneira, né? Ah, tinha verdade. um tio assim que não falava. Ele é assim E aí, mesmo, né? será que aumentou Verdade. ou as pessoas não buscavam o tratamento e hoje está tendo mais conhecimento e por isso que está aumentando, né? Então o pessoal está estudando sobre isso aí. Um Davi beijo, tá te Davi mandando beijo. Pedro. Um beijo, meu Bom, querido. Davi Pedro é legal. um pacientezinho meu que eu atendi por bastante tempo. Um beijão. Então, assim, então eles têm estudado sobre isso, né? Está aumentando mesmo ou passou despercebido? Se está Exato. aumentando, por que está aumentando? Né? Se você for ver sobre o Holocausto brasileiro, aquele Holocausto que teve em Minas Gerais, né? Certo. Tem um livro chamado Holocausto Brasileiro. Não sei se você Uhum. conhece. E lá tinha muitas crianças algemadas, crianças que eram jogadas lá e provavelmente muitas delas eram autistas, né? Certo. Tem um livro chamado As Crianças de Asperger, né? O pessoal exalta muito, né, esse nome, mas se você for ver bem a Uhum. história, Asperger mandou muita criança, né, para a câmara de gás, porque só passava com ele aquelas que eram um pouco mais inteligentes, né? Então, muitas crianças Certo. hoje provavelmente seriam mortas, porque ele assinava essa condição, Entendi. né? Uhum. Então, Legal, tá tendo Cris. esses estudos, né? Eu não posso Uhum. responder, né? Porque eu também não sei, né? Então tem mestre, doutores estudando, É. tentando trazer essa resposta para a gente, né? Eu Uhum. espero que eles tragam o mais rápido possível. Você fazendo seu mestrado, traga respostas para a gente Tá sendo trabalhar, muito legal. né? Então, assim, por enquanto a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo, né? O que está Certo. acontecendo é que tem aparecido mais, né? Uhum. Hoje tem mais especialistas, então hoje você começa a conversar com uma criança, o meu sobrinho mesmo, o menorzinho, o Rian, a primeira vez que ele foi na minha casa, Ronaldo, e que a gente chamava Rian e ele não atendia. Rian, ele não atendia, né? Eu conversei com esse meu cunhado que está aí assistindo. Eu falei, olha, ou o Rian tem problema auditivo, Auditivo. ou ele pode ser autista, né? E aí, com o tempo, veio o diagnóstico, a minha cunhada conversou comigo, né? Então, o que que Uhum. acontece? Essa criança, se eu não tivesse conhecimento, se a gente não tivesse esse dia de várias lives que estão acontecendo hoje, né? De Sim. pessoas assistindo, passando conhecimento para frente, olha ele falando lá, foi mesmo. Que lindo. Provavelmente passaria despercebido. Ah, ele é assim Certo. mesmo. Ah, é o É o jeito jeitinho dele. dele. É o jeitinho dele, né? Exato. E não, como a gente tem o conhecimento hoje,
A mamãe foi lá, levou ao médico, está com diagnóstico, está tratando. Então, assim, a Perfeito. criança está se desenvolvendo, coisa que não acontecia antes, né? Certo. Então, será que é isso? Né? Ou será que está aumentando mesmo? Se está aumentando, por quê? Então está tendo bastante estudo sobre isso, né? E a gente que está na Uhum. área, a gente sempre dá uma pesquisada para ver se De olho, o né? pessoal já achou alguma coisa, né? Se não achou, se achou, já passa para a gente, né? Geralmente quando fazem pesquisas, fazem os testes, os ensaios, eles fazem os artigos, né? Artigo vira livro, e a gente está É, sempre de olho, né? Falando em livro, ó, tem perfeito, mais um Cris. aqui. Acho que esse você tem. Ah, fantástico. Esse Tenho você também. tem. Inclusão também é Aham. um desafio, né, Ronaldo? Muito, muito. A gente não falou dessa parte, né? Inclusão é um Por desafio. conta da escola, né? Porque a escola está com É um essas questões da desafio. pandemia. Mas, Cris, o tempo passou voando e Ah, é a gente não vai verdade, fazer uma né? live muito grande, né? Porque de Sim, extenso acho que fica muito cansativo. Mas o tempo sim. foi muito bom, né? Eu gostaria de ouvir se alguém tem alguma pergunta, né? Puder fazer aí para a gente no comentário, para a Cris responder, né? Perguntas difíceis é com a Tem esse, Cris. ó. Olha que legal. Eu não consigo ler a parte de Desenvolvimento. cima. O des... Desenvolvimento do autismo. Isso é bem bacana também. Muito legal. É um livro um É pouquinho novo também, né? grosso, mas vale a Ah, pena. mas Vale a pena. com certeza. Muito Cris, bacana vamos ver se tem mesmo. alguma pergunta. E se não tiver, a gente vai encerrando por aqui. E aí você pode fazer as suas Ok. considerações finais. É fantástico falar com você. Muito obrigado mesmo por Imagina, eu que disponibilizar agradeço o seu tempo, convite. né? Um feriado. E, É um enfim. privilégio E, falar sobre autismo nesse dia. É um privilégio muito exatamente. grande. E É tá um assim dia também o de professor Jairo aí luta. mandando palminhas. Obrigado, professor Jairo, pela participação. A todos aqui que a gente teve um público muito legal, né? Eu acho que gente Eu que agradeço a quer saber todos um pouquinho também. mais sobre isso. É, por favor, faça suas considerações finais aí para a gente encerrar. Quero agradecer a todos pelo carinho, né? Eu vi ali, Cris, você é maravilhosa. Cris, assim, gente, estão perguntando se vão deixar a live salva. Vai deixar, Sim, vou Mi. deixar. Vai deixar. É, eu não sou eu que sou maravilhosa, mas os meus pacientes que são maravilhosos, as famílias são maravilhosas, né? Eu tenho o privilégio de aprender todos os dias com meus pequenos, eu falo que eles são meus também. Eu agradeço as famílias por dividirem eles conosco, né? É um privilégio muito grande. Eu quero agradecer a todos vocês que tiveram a disponibilidade de um feriado, ouvir um pouquinho a gente, passa a informação correta para frente, né? Nos Exato. ajude nessa luta, nessa batalha, né? Você também pode ser usado para que essa mensagem seja repassada de uma forma correta, né? É essa a nossa luta Exato. hoje, que a mensagem seja passada corretamente, quando você vê alguma criança fazendo birra no mercado, na padaria, na rua, olha com outro olhar. Será que essa criança, né? Será que essa criança não está tendo uma sensibilidade, uma dor no ouvido, uma sensibilidade sensorial, É, auditiva, né? Começa a passar é essa verdade. informação de forma correta, porque é esse o nosso objetivo na live. Então, eu agradeço muito todos vocês. Obrigada Legal. pelos elogios, que esses elogios sejam motivação para eu Vale melhorar, muito. né? Para eu Com ler certeza. mais, para estudar mais e para eu aprender ainda mais e tratar com mais carinho ainda meus pequenos, porque é com eles que eu Legal. aprendo a cada dia. Quero agradecer você, Perfeito. Ronaldo, pelo convite, Imagina. tá? Muito obrigada por lembrar de mim, né? Você tem sido Claro. assim sensacional na minha vida, um amigo, né? Que eu considero demais. Eu quero agradecer imensamente Legal. pela participação no livro. Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu fiquei muito nervosa, né? Imagina. Eu fiquei muito nervosa mesmo, né? E quando você falou, ó, sua escrita tá lá, eu falei, ai meu Deus, não acredito. Como Não, mas assim? foi, Né? Então, muito foi como obrigada a você todos falou aqui, né? vocês.
Você é capacitado. Acho que Deus te capacitou para você fazer esse trabalho e a sua humildade também, né? Por toda essa experiência, tantos anos trabalhando, demonstrar essa humildade aqui com todos que estão participando. Então, é só agradecer, né? E a Nayara, que é uma aluna minha aqui jovem, né, do ensino médio, está falando aqui por mais respeito e empatia. Então, você já começa a Mais ver que respeito. essa juventude é capaz de mudar uma sociedade, né? De mudar a forma Exatamente. de pensar. Então, mais empatia, mais respeito, mais amor ao Exato. próximo, né? É isso que a Elias, gente beijo pra deixa. Lou. É isso O aí. pai da minha Parabéns a priminha todos. entrou. Beijão pra Lou. Pode deixar. Eu Mais vou deixar respeito, salvo aqui para quem, realmente. para quem chegou um pouquinho depois assistiu o começo, né? A Cris Sim, arrasou aí, deu sim. uma Imagina. aula aí pra gente, tá? Então é só agradecer a todos e agradecer você, Cris, pela sua disponibilidade mais uma vez, por tudo que você falou, pelo conhecimento que você trouxe. É, eu acho que a gente precisava de mais profissionais como você, né, atuando como aqui a Michelle, né, por mais lives como essa, por mais pessoas como você que demonstram essa empatia, né? Porque para a gente que tem um filhinho autista, a gente quer pessoas que se identifiquem com o nosso filho, né? Não Sim, que ele sim. seja só mais um número lá no consultório, uma consulta de 30 minutos, nem olha na cara do seu filho e te manda Até embora. porque não vai funcionar. Com eles não vão Não vai funcionar se não funcionar. tiver vínculo. Não vai funcionar. Exato, exato. Não vai Se a funcionar. Então, criança não precisa gostar de saber disso. você, não vai funcionar. Exatamente. O primeiro passinho é o primeiro tijolinho que eu falo também, é isso, é criar vínculo, né? Demora às É vezes criar 3, 4 vínculo. sessões e saber do que ela Exato. gosta, ou seja, tudo que você falou aqui. Tá bom, Cris? Muito obrigado. Uma Eu que ótima noite, um agradeço. Um excelente final de beijão semana. para todo A mundo gente ficaria aí. falando aqui por mais 3 horas, Ah, com mas certeza. fica muito maçante aí. Eu acho que uma horinha fica legal o pessoal ouvir enquanto tá lá lavando uma louça, fazendo alguma coisa em casa, vai ouvindo a gente falar. Tá Ok. bom? Cris, muito obrigado. Valeu, Eu que pessoal. agradeço. Obrigado pela Tchau, participação de gente. Um vocês, beijão para viu? todos vocês. Fiquem com Qualquer Deus. Tchau, dúvida é só tchau. chamar. Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau.